Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de estreia. Meu nome é Pedro Henrique. E o meu nome é Sara Isabela. E esse aqui é o Pode Confiar. Fique à vontade, tá? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso Pode Confiar. A gente está muito feliz de estar aqui, eu estou super empolgado. E tu, Sara, tá como? Eu estou bem empolgada com os nossos convidados, com a pessoa que está aqui hoje. Pessoa super especial, diga-se de passagem, mas daqui a pouco a gente fala sobre a pessoa. Isso. Antes, eu queria falar sobre o nosso objetivo principal aqui. Da onde que surgiu essa ideia de fazer um podcast do nada, assim, né? A gente percebeu, a gente está rodeado de pessoas que têm histórias muito incríveis. Não sei se você já reparou, às vezes você tem pessoas que estão do seu lado aí, que já viveram coisas absurdas de ruins e levam a vida numa leveza que não dá para explicar. Transparece em Deus. Né? Dessa maneira, a gente pensou, por que não trazer essas pessoas aqui e perguntar qual que é o segredo? Se ela tem alguma dica que ela possa dar para a gente, contar as experiências, as coisas boas que ela fez, os acertos dela, mas também as cagadas dela para a gente também não cometer as mesmas, né? Verdade. Que servem como inspiração para a gente, que está aqui no nosso ambiente, que podem servir como inspiração para vocês também, que podem trazer conselhos excelentes pelas próprias experiências deles mesmos. Exatamente. Então... E também sobre a área profissional deles, né? Não sei se você está numa fase agora, né, de, às vezes, está procurando o que fazer, não sabe muito bem, né? Que caminho seguir na área profissional. A gente vai trazer essas pessoas aqui e também tirar todas as dúvidas que nós temos, né? A respeito dessas áreas, dia a dia da pessoa. Até salário eu vou perguntar, com certeza. É uma coisa Vida importante. espiritual também a gente vai estar trazendo, ministerial. Questões de fé, como é que é acreditar naquilo que não se vê. Isso está relacionado, de alguma maneira, com a felicidade, com a família. Experiências sobrenaturais. Isso aí. Tudo isso a gente vai trazer aqui. Eu espero que vocês gostem. Se vocês têm alguma curiosidade de saber como é que é a vida e o dia a dia, assim, de pessoas incríveis, esse é o lugar certo, valeu? É o lugar certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito, muito incrível que serve como inspiração para todos nós. Ele é pastor, ele é esposo, ele é pai. Antes de tudo, ele é um homem de Deus. É militar. Tem histórico no Ministério de Adoração, no Ministério de Louvor. Ele é missionário. Ele já vendeu cachorro-quente. Cachorro-quente. Ali na esquina daqui do bairro. Tudo que vocês podem imaginar, ele já fez para tentar ajudar a família. Pois é. Tem uma história incrível, admirável. Uma história incrível. E assim, eu vivi enfornado na casa dele, né? Tô aqui casou com a filha dele, gente. Exatamente. Então, assim, eu convivi muito com essa pessoa. E eu tenho certeza que ele vive o que ele prega. Porque pra gente trazer aqui no Pode Confiar, tem que ser uma pessoa de confiança. Ele me inspira muito. Por onde ele passa, ele faz transformações, ele inspira outras pessoas. Enfim, gente, ele é careca. Ele é careca. Agora acho que o pessoal já descobriu. Já descobriu. Assim, quando aparecer, vocês nem vão perceber, gente. Assim, Bom, sem mistérios agora, ele é o nosso pastor Robson. Dionísio, seja bem-vindo. Bem-vindo. A honra é minha, né? De ter pessoas assim, igual a vocês. Poxa, o Pedro Henrique é meu genro. Eu vou fazer perguntas aqui que eu já sei a resposta. É muito estranho isso. E eu tô aqui com a Sara também, Sara Isabela, que tem amor, assim, amor mesmo, amor de filha. Eu também. É uma excelente filha, uma pessoa assim maravilhosa. Né? Tá aqui também com a gente, olha, ó. Larissa, que é a irmã da Sara, né, sentada ali. Que é a nossa social media, tá? Benção. Né, tá ali a Carol ali, muito, sempre concentrada. Né? O Júnior também tá ali, firme e forte. Aí, ele que tem essas habilidades assim, diferentes, né? Tá o Lucas, que é o idealizador de tudo isso. Eu não sei, até vou fazer um comentário aqui para fazer um elogio pro Lucas. Até já pedi perdão para ele. Antes, né, do período da pandemia, ele falava para mim assim, pastor, o senhor precisa de uma identidade digital. Eu falei, que isso, Lucas? Para quê? Não sei nem o que é isso. Ele, não, pastor, precisa, tá? Veio a pandemia e a única maneira que eu tinha de me comunicar com os irmãos da igreja era através das mídias sociais, né? E ali a gente... né, falei assim pro Senhor, meu Deus, eu tenho que pedir perdão pro Lucas. É um profeta, né, cara? É um profeta. Visionário. Nós temos um profeta na equipe, filho. Então
Lucas, tudo que você tá vendo aí tem a sua mão. Ó, que é isso, jogou lá em cima, hein, cara. Que moral, que moral. Deu uma moral. Galera, eu Chora vou não, pedir... Lucas, chora não. Galera, eu vou pedir um pouco de desculpa até, porque eu não sei muito bem pra onde olhar. Talvez você fique meio estranho, meio esquisito, sim. Mas fica tranquilo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos lá. Pastor, a gente te conhece, né? Como pastor. E na verdade eu não te conheço tanto como pastor, mas mais como sogro. Eu me considero muito próximo do senhor, graças a Deus. E eu quero trazer pra cá o Robson Dionísio antes do pastorado mesmo, entendeu? Eu tenho muita curiosidade de descobrir, assim, como que foi essa caminhada até o senhor se tornar quem o senhor é hoje, entendeu? O senhor é uma referência, para mim, é um grande exemplo, e eu gostaria de saber, assim, como começou a sua história lá no início, quando o senhor era criança. Como é que foi a tua infância? Foi uma infância fácil? Foi uma infância razoável? Muitas dificuldades? Poucas? E como é que foi essa trajetória até o senhor chegar a quem o senhor é hoje, de fato? Olha, Pedro, a minha infância, o começo da minha infância foi muito boa, né? Eu sempre fui cercado de amor. Minha avó, eu fui o primeiro neto, primeiro sobrinho. Então, tudo que a minha avó podia fazer por mim, ela fazia, né? Minha avó Tereza. Eu tenho lembranças dela, assim, grandes. Porém, hoje eu já não tenho mais a visão da face dela, porque ela partiu muito cedo. Naquela época, pessoas com 50, 55 anos eram pessoas assim muito desgastadas, né, pela vida, né? E ela teve uma vida muito sofrida. Minha tia também, ela antes dos 50 anos partiu. Então, essas pessoas, elas me abençoaram muito, muito. Eu tenho uma tia que hoje eu não tenho mais contato com ela. Ela morava em Santos. A Yara, toda vez que chegava lá, trazia chocolate, né? Choquito. Ai, eu amo. Choquito tem até hoje, né? Só que, Pedro, quando eu fui crescendo, né, chegando assim a 8, 9 anos, a vida começou a ficar muito difícil. E eu acho que eu senti mais por conta disso. A perda da tua avó, no caso? Porque foi uma sequência, Pedro. Por exemplo, a minha avó partiu, logo em seguida, né, o meu pai começou a ter problemas com alcoolismo e eu não sabia. Só que meu pai, quando ele começava a ter problemas assim sérios, ele ia morar na rua. Eu não sabia que ele tinha esse... Só que depois, com o tempo já mais maduro, que eu fui pesquisar mais sobre o assunto, e vi que meu pai saiu muito cedo de casa, entre 10 e 11 anos, e foi morar na rua em São Paulo. Caraca. Né? Então, ficava na casa de um parente, né, ou na casa de outro, às vezes estava na rua. Então, meu pai sabia lidar com as coisas. Eu não sabia dessas coisas, porque meu pai nunca tinha me falado. Só que foi uma sequência. Por exemplo, foram uns 8 anos assim, de perdas sequenciais, né? Avó, pai, tia, né? Os parentes mais próximos se afastaram, porque isso acontece muito. Quando nós estamos em crise, os amigos eles se afastam, os parentes se afastam. Mas não é porque eles são ruins, não. Tem que colocar isso, né? Não, sim. É porque muitas vezes eles não querem ver o nosso sofrimento. Eles não suportam ver o sofrimento. Então foram assim anos muito difíceis, muito duros. E hoje eu entendo o porquê. Uhum. No caso, o seu pai sempre bebeu durante a sua infância toda, esses 8 anos antes da sua avó falecer. Ele sempre bebia e se tornou alcoólatra depois disso? Quando que ele se tornou de fato dependente? Assim? No caso, a morte da sua avó o alcoolismo dele foi uma consequência da morte da sua avó? Tem interligação, sim. O meu pai, ele sempre quis ter família. Ele sempre quis ser uma pessoa de família. Então, com a família
da minha avó por parte de mãe, né, a Dona Teresa, então ele se via ali como um filho. Só que a minha avó, ela era praticante de essas coisas, né, essas, né, bruxarias, assim, essas coisas. Minha avó não era uma pessoa ruim, gente, né? Por isso que muitas vezes vocês me vêm falando sobre esse assunto, né, sobre né, essas manipulações. Eu falo que são manipulações, né? Porque essas coisas do mundo natural que muitas vezes as pessoas têm como religião. Por isso que quando as pessoas, né, já me viram falando sobre isso, falam assim, o senhor é religioso? Eu não sou religioso. Não sou. Não sou. Se religião é religar o homem a Deus, eu entendo. Mas o que as pessoas falam que é religião, isso não é verdade. Então, a minha avó praticava essas coisas, era uma pessoa muito boa, mas era uma pessoa que estava enganada nisso. E a nossa parentela sofria demais por conta dessas coisas. Era uma luta muito constante, era uma coisa muito terrível. E ninguém tinha noção, não compreendia de fato o que estava causando. Exatamente. Aí eu vou na ligação, né? A minha avó, ela sofreu com 2 AVCs. Isso muito nova, né? Desde os 40 anos ela começou a ter esse problema. Nossa, bem nova mesmo. Bem nova. E ela, nesse processo, ela terminou que teve o segundo, foi para o hospital, né? E, lamentavelmente, entraram na casa dela, né, e roubaram as coisas da casa. Então, um dos nossos parentes acusou meu pai. E, nesse processo, meu pai, ele bebia, como as pessoas chamam de socialmente, né? E, nisso, ele entrou hoje eu entendo, num processo, né, de tristeza muito grande. Eu vou usar essa palavra porque eu não posso falar a palavra da moda, porque, né, tudo agora é bloqueio, né? Mas essa tristeza profunda dele estar sendo acusado de uma coisa que ele não cometeu, ele não conseguiu se segurar. Né? Então, ele começou a beber mais e mais e mais e mais e mais. E foi dali até a morte. Caraca. Muitas pessoas levam, né, o alcoolismo como um refúgio, né? Sim. Tipo um aí escape, né? acaba degradando, né? Porque o álcool, ele degrada o corpo por inteiro também, né? Mas isso Então, mesmo. ser de forma exacerbada, que piora ainda mais as coisas. Na minha família tem vários históricos, né? Várias pessoas que, tipo, têm esse histórico de alcoolismo. E isso me causa uma certa aversão ao álcool, sabe? Eu vejo as pessoas bebendo, eu fico assim, poxa, parece que elas estão caminhando vagarosamente para um caminho de destruição, sem perceber, né? É muito estranho, de fato. Mas, Pedro, eu sei que, por exemplo, tem pessoas que vão assistir e vão falar assim, mas não, eu bebo socialmente, por isso que eu estou usando. Meu pai bebia socialmente, né? Bebia com a minha mãe, bebia com os amigos, mas enquanto a minha família, a minha parentela, ela tinha esse processo, nós estávamos sempre nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades. Quando eu completei 15 anos, meu pai ele tinha desaparecido, eu não sabia onde que meu pai estava. Por quanto tempo? Ele ficou desaparecido por 3 anos. Que isso? Nossa, bastante tempo. 3 anos. Tipo, ele saiu e nunca mais voltou? Tipo, não sabia nem onde ele tinha ido. Exatamente. O meu pai, eu com 10 anos, ele até retornou, né? Ele tinham se separado, meu pai e minha mãe, porque meu pai começou a agredir a minha mãe, coisa que ele nunca fez. Mas né? nessa época ele já bebia? Já bebia, foi nesse período. Então, começou uma degradação muito grande mesmo. Então, quando ele partiu para começar a agredir a minha mãe, a minha mãe chegou para mim, como eu disse, eu era criança, mas eu era muito
assim, eu vivia entre os mais adultos. Então eu tinha muito essa coisa de conversar. Aí eu lembro disso e foi uma tristeza grande que eu carreguei durante muitos anos da minha vida. São coisas que às vezes os pais não entendem, que não devem envolver as crianças em certas coisas. Cria um trauma terrível, né? Exatamente. Que leva pro resto da vida. Né? Isso. E eu fui curado tem o quê? Depois do casamento. Caraca. Depois do casamento, já tinha uns quase 10 anos de casado, quando eu abri meu coração para minha esposa, para falar com ela o que estava guardado. Né? Minha mãe chegou para mim e falou assim, o que você acha? Me separa ou não? Eu falei, claro que separa, mãe. Resposta na ponta da língua. Claro que separa. Porque era difícil, né, pro senhor, como uma criança, ver o pai Exatamente. maltratar a Gente, mãe. o que eu tô achando interessante é, tipo, você tinha 10 anos quando ela te fez essa pergunta? 9. Caraca, ela enxergar, tipo, maturidade nele, né? Mas perguntar. acaba traumatizando, né, a criança, por não entender o que de fato é a separação. Mas, ó, hoje, né, eu falo isso, não faça. Hoje eu entendo a situação dos meus pais. Faria diferente. Claro que eu sou um homem de 47 anos hoje, eu vou completar 47. Então, quando eu olho a situação em si da minha mãe não tinha ninguém. Minha mãe não tinha amizades, minha mãe não tinha um mentor. Então, você acha que é por isso que talvez ela tenha perguntado ao senhor, já que o Exatamente. senhor era o único companheiro dela, Isso. né? Então, ela me colocava como o companheiro dela. Essa palavra é a mais correta. Então, hoje, as pessoas elas até falam a respeito de igreja, né? Mas eu entendo que a igreja hoje é o lugar onde as mães se encontram, onde os pais se encontram, onde os filhos se encontram. E ali a gente troca experiências e pode tomar uma decisão correta. Minha mãe ela não tinha esse ambiente de conversa, amigos chegados, não tinha. Então, eu acho que isso também influenciou, porque nenhuma mãe, né, no caso da minha avó, né, ela gostava de ver a filha sofrendo. Antes de falecer, minha avó não queria que aquilo continuasse. Então, essas coisas todas vão se avolumando. Uhum. E, né, para concluir, né, o outro processo, a última vez que eu encontrei com meu pai vivo, eu tinha 12 anos. Eu encontrei com ele na rua, aí ele estava com short, jeans, de calça jeans, né, que as pessoas cortam. Ah, sim. Estava rasgado, sem camisa, sem chinelo. E por acaso, assim, você tava passando na rua e viu ele? Não, Tava procurando. ele veio andando em direção à nossa casa. Ah, sim. Pastor, o senhor se lembra da sensação e sentimento que o senhor teve, assim, com 12 anos, quando reencontrou seu pai depois de um bom tempo? E ver ele nesse estado? Eu tenho. Até hoje. A lembrança mais viva que eu tenho do meu pai é essa. Então, essa sensação, esse sentimento, eu tenho guardado comigo até hoje. Como eu disse, eu fui curado disso. Né? Porque eu abri o meu coração, soltei mesmo, chorei. Só que é algo que hoje eu trabalho para corrigir nas outras situações, das outras pessoas. Eu carrego isso para ajudar. Teve uma vez que eu ouvi uma frase que ela diz que as nossas cicatrizes podem servir para curar outras feridas. Aí, às vezes a gente passa por algumas coisas, algumas dificuldades na vida, algumas grandes tristezas, e a gente vai levar aquela cicatriz, ela não vai doer, mas vai estar ali, porque vai fazer parte da nossa história. Mas por a gente já ter passado por aquela experiência, a gente vai ter um domínio de ajudar outras pessoas que passaram por aquilo. Você acredita nessa frase de que a nossa cicatriz pode curar outras feridas? Eu acredito. Acredito e acho que... Acho não. Para mim, ela é a máxima. É a máxima mesmo. Que foi que de fato aconteceu, né? Aconteceu. Tudo isso que aconteceu com o senhor, Sim. o senhor ajudou muitas outras pessoas, né, com isso. Então, hoje eu falo com os filhos o quê? Ama o seu pai e sua mãe, porque você não sabe quanto tempo que você vai tê-los por perto. É verdade. Meu pai, a frase que a última vez que eu falei com meu pai foi: não quero ver mais você. Caraca.
eu com 12 anos, meu pai já doente, mentalmente doente. E ali foi a última vez que eu vi meu pai com vida. Depois eu fui reencontrar o corpo do meu pai. Meu pai ia ser enterrado como indigente. Nossa. Por isso que eu acredito em visões. Eu sei que tem, né, irmãos batistas que vão... que isso? Mas até eles, no fundo, sabem que, biblicamente falando, é verdade. Minha avó, ela chegou... essa é a avó Janete, né, que faleceu no ano passado. Né? A Manu chegou a conhecer a avó Janete, né, a bisa dela. Foi muito legal. Tiramos foto, né? Então tem uma foto da Manu com a bisa. Eu falei assim, Manu, tira foto. E foi a última vez que a gente esteve assim com ela, porque ela quis, né, estar com todo mundo. Foi legal. Minha avó chegou, meu filho está precisando de mim. Meu filho morreu. E ela me levou no lugar onde ela sabia que ele ficava. Foi ali que eu descobri que o meu pai era morador de rua antes, né, dele realmente sair de casa. Meu pai passava um tempo fora, eles falavam que ia para São Paulo trabalhar, mas não era. E o senhor tinha quantos anos nessa época? 16. 16. Bem novinho. Bem novinho. Bem novinho. Mas só que com 16 anos, a Lúcia fala sobre isso. Eu era muito maduro para a minha idade. Aí o que aconteceu? Minha avó não quis entrar, as outras pessoas também não quiseram. Era lá em Botafogo para reconhecer o corpo. Tá. Então, fui eu que entrei. E eu tinha um problema, não sei se isso acontece com mais pessoas, né? Eu carregava um problema comigo, eu não conseguia reconhecer as pessoas no túmulo. É porque elas ficam meio inchadas, né? Não. Eu não tenho esse problema, não. Pra mim, continua parecendo uma pessoa, não. Eu olho a pessoa e eu não consigo caracterizar a identidade da pessoa. Não, pra mim, não é a mesma pessoa. Que isso? Mas aí aconteceu isso com quanto foi com meu pai, não. Tá. Com o meu pai, eu olhei e reconheci ele de imediato. Eu falei, meu pai. Ele tem certeza? Tu já tava, tipo, sem vê-lo 4 anos, né? Mais ou menos. 3 anos. É bastante tempo, né? Muitas modificações podem ter acontecido. Muito. Porque eu tinha acabado de completar 16 anos. Sim. Então, nossa, quando eu olhei, eu falei assim, meu pai. Né? Albérico Alves dos Santos. Eu não me imagino com 16 anos vivendo isso. Eu perdi a minha avó de parte de pai quando eu tinha 16 anos. E perdi o meu pai há 1 ano atrás, com 22. Para mim, com 22, já com uma certa mentalidade, já com uma certa maturidade, já foi muito complicado e eu tive que assumir algumas coisas. Com 16, eu não me imagino de forma nenhuma, porque eu penso na Sara de 2016, eu fico, gente, como ela era uma menininha ainda ali, um adolescente. Mas agora eu vou chamar de Belinha. Para quem não sabe, o apelido da Sara Isabela do Pode Confiar. Pode confiar. Da Sara Isabela do Pode Confiar é Belinha, né? Mas Belinha, ali não era você normal ali, não. Nesse período que você ajudou a sua mãe, eu olhava para você, eu falava assim, como é que pode? Não é normal, você tava com uma estrutura, você parecia uma mulher de 2 metros, 3 metros de altura. Você, nem eu me reconhecia. Você conversava de igual para igual, você se posicionava, era coisa... Eu fiquei assustado. Pô, de 1,60 m para mais de 2 metros, caraca, te jogou. 1,57 m. Oh. Mas não, é complicado, né, cara? Lidar com o luto, a morte em si. Sim. Em qualquer idade. Mas eu não esperava isso dela. Né? Pastor, com todo respeito, eu falo que Deus me fez um preparo muito grande, porque em 2020, no início de 2020, eu tomei a decisão. Eu falei, agora eu vou servir a Deus de todo o meu coração, nada vai me tirar. E durante 2020, Deus pediu para que eu abrisse mão de estudo, de tudo, e que eu focasse apenas nele. Que eu fizesse propósitos, que eu lesse a Bíblia, focasse nele, para que eu pudesse ter experiência e base. Eu não entendia o porquê Jesus tinha me pedido aquilo em 2020. E quando chegou o falecimento do meu pai, em junho de 2021,
eu entendi. Eu falei, poxa, Deus me estruturou em 2020 para que eu pudesse assumir coisas que eu nunca tinha imaginado assumir em 2021. Então, assim, conforme as coisas foram passando, nem eu me reconhecia. Eu olhava para mim e falava, eu não sabia que eu era capaz de assumir isso, que eu tinha essa estrutura. E o Espírito Santo falava muito ao meu coração. Eu te capacitei em 2020. Não é pelas suas forças, não é pelo que você acha que você pode, mas é por aquilo que eu posso através de você. É por aquilo que eu posso fazer em você. Então eu falo que 2020 foi um ano assim que Deus cuidou para que eu pudesse ter estruturas de sobreviver 2021. Raízes, né? Isso aí. Aprofundou Porque as raízes. se eu falo, se eu não tivesse escutado a voz do Espírito Santo em 2020, tivesse largado tudo e me dedicado a ele, eu acho que eu não sobreviveria a 2021. Porque foi um impacto muito forte na minha vida. Por isso que eu falo que agora, com 22 anos, foi um impacto para mim. Eu fico imaginando pro senhor com 16, ainda que seja bem maduro, né, pastor? Mas é um adolescente, o seu pai faleceu, ainda que estivesse afastado, mas é pai, né? Aquele sentimento de, poxa, era o meu pai, estava afastado, mas ele foi embora, entendeu? Ainda que estivesse brigado, mas tá ali. Poxa, enquanto há vida, meu pai sempre falava pra mim, enquanto há vida, há esperança de reconciliamento, de reconciliação, de cura, de várias coisas. Então, enquanto há vida, existe a esperança de ali se juntar e fazer as pazes. E pro senhor, o que passou pela cabeça do senhor quando viu o seu pai ali falecido e, tipo, vocês estavam anos sem se ver? O que passou pela cabeça de um adolescente de 16 anos? Poxa, essa sua pergunta é boa, mas aí eu vou dizer para você que eu não lembro. Só que aí eu tive essa sensação décadas depois. Porque eu realmente não me lembro. Eu me lembro de olhar, me lembro de conversar com ele. Ele já colocaram ele naquele caixão azul e branco. Não é da época de vocês, não. Eu nunca de vi, papelão. Nossa. Papelão? Ele ia ser enterrado como indigente. Aí indigentes são... Então era aquela coisa muito simplória. Logo depois eles tiram, né? Fica lá, cara. Aí depois passa um período, eles abrem... Né? Se eu não me engano, são 3 anos. Que eu sei que, tipo, na faculdade, por exemplo, quando pegam alguns corpos, né, pra poder dar aula, né, de anatomia e tudo mais, eu sei que são corpos de indigentes que eles pegam. Indigentes ou doações para pesquisa. Para pesquisa, né? Porque eu acho que nem sempre o indigente pode ser para pesquisa. Acho que são de doadores. Isso. Mas, então, eu fui com a Lúcia e com a mãe dela no mesmo hospital que tinha o necrotério que o meu pai estava lá, em Botafogo. Eu trabalhei lá no Yacht Club. Logo em seguida, eu consegui um emprego no Yacht Club. Ali isso que eu ia perguntar para o senhor, sobre essa parte. A sua mãe do senhor trabalhava na época? Trabalhava. Ah, sim. Então, o senhor não sentiu essa necessidade de trabalhar também para poder complementar a renda da tua mãe, né? Mas, olha, foi desde cedo. Eu vou entrar nessa parte, eu vou só falar o que ela perguntou. Nesse dia que eu entrei no hospital, que eu tinha que esperar a minha sogra, ela ia tomar uma vacina, né, Lúcia? Chegou minha esposa agora ali, bonitona. Então, quando eu cheguei na porta do necrotério, era o mesmo lugar. Falei assim, Lúcia, foi aqui que eu reconheci meu pai. Aí que veio os sentimentos. Uma coisa que as pessoas falam, né? O pessoal que estuda psicologia, eles falam que fica tudo guardado, né? Uma caixinha. Isso. E quando você abre, igual quando você come babalu, a explosão de sabores. Babalu ainda tem? Tem sim. Tem. Mas não é tão popularizado como antigamente. Antigamente, né, não existia chiclete com recheio. Não tinha. Então, babalu naquela época era febre. Então, foi uma explosão mesmo de sentimentos na hora. Aí eu conversei com a minha sogra, falei assim, poxa, aquele dia aqui, eu prometi pro meu pai, eu não vou terminar igual o senhor. Que forte. Forte demais. Aí, tem uma historinha aí agora. Essa é boa.
Eu com 36 anos, a Emanuele, né, ela tava o quê? Eu com 36, a Emanuele tava o quê? 4, 5? A matemática. 36, 10, né? 4 anos, 4, 5 anos. Pai, o seu pai morreu. Eu falei, morreu, meu amor. Ele morreu com quantos anos? Eu com 38. Ah, tá bom. Ela ia passar um período, ela vinha de novo. Pai, seu pai morreu com quantos anos? 38. Ela, eu com 37. Ela perguntando de novo. Pai, 38. Com 38 anos, eu assumi o ministério aqui da Primeira Igreja Batista de Comendador Soares. Aí a história é recente, né? Uhum. E assumi no domingo. Na quarta-feira comecei a passar mal. Quando chegou na sexta-feira, eu estava internado com meningite, aos 38 anos. É bem assim, bem forte. Louco, Eu né? fico imaginando a cabecinha dela, tadinha. E a Emanuele é muito introspectiva, né? Sim. Ela silencia, ela não sai falando, ela não grita, E crianças são bem observadoras, então ela fazia essa pergunta com a intençãozinha na cabeça dela. Então, provavelmente, quando ela te viu com 38 anos, muito mal, que passava assim na cabeça dela, né? Tipo, uma menininha de 5 aninhos, 6 aninhos, e aí vivendo esse caos todo, porque o avô dela morreu com 38, o seu com 38 ali, internado. Sim. E as notícias que vinham eram sempre assim, tá muito grave. Eu lembro que a gente ficou meio abalado aqui. O pessoal fez relógio de oração. A igreja se reuniu, né, na época. Isso. Não sei se tu não tava na época, né? Não. Cara, 24 horas sem cessar. Sempre tinha alguém orando pelo Senhor. Isso. Todo mundo se reuniu, fizemos um relógio. E de meia hora o pessoal se revisando. E vocês podem acreditar, houve um milagre. Eu acredito. Aconteceu esse milagre. Então hoje eu sou esse resultado. Eu sou uma consequência. Pedro, quando fizeram a pulsão lombar, a médica, ela falou, é meningite. Que saiu escura mesmo. A Lúcia estava perto na hora que ela falou. Eu me lembro até do José Augusto ungindo a cama embaixo, porque eu não tenho muitas recordações desse período. Por exemplo, eu vejo a foto da Marcinha, eu vejo que o Machado estava lá, na foto. Lembro do José Augusto, Ungindo. né, ungindo, mas eu não me lembro, assim, exatamente das pessoas indo lá. Mas o senhor se lembra da sensação de quando recebeu a notícia? O que o senhor pensou? Sim, eu não pensei, mas eu me lembro. Eu não pensei que estava morrendo, né? Eu pensei assim, poxa, é sério. Sim. É sério. Não podia ser... Aí comecei a pensar, não podia ser diferente. Eu tô me sentindo muito mal, não é normal. E eu sempre fui muito duro, muito firme, uma casca muito grossa. Por exemplo, antes disso, Lúcia, acho que a Lúcia não me via doente. Assim. Só quebrado. Só quebrado que ela falou. Sempre quebrava uma parte do corpo, né? Mas era por causa das aventuras, né? Muitas aventuras. É como eu estava te explicando do operacional. O militar operacional, ele tem que ter esse entendimento. A gente vai entrar nessa parte aí. Vai quebrar. Aí, eu ia te perguntar, tipo, essa parte desse menino, né, que teve todos esses incidentes a partir dos 8 anos, e aí, a partir disso, você foi obrigado a amadurecer, né? Quando que entrou Jesus na história e quando que o senhor decidiu, de fato, que seria pastor? Queria entender mais ou menos. Essa é uma boa pergunta. Primeiro, Pedro, eu tenho uma mãe que ela é maravilhosa. Ela é um doce. Ela é um doce. Minha mãe é um ser humano. Não, o pessoal que tá assistindo, que não conhece, vai achar que a gente tá puxando saco, né? Mas não é, gente. Cara. É real sério. mesmo. É sério. Minha mãe é um doce, gente. É uma delícia. Beijo, dona Gisele. Poxa vida, ela é incrível, hein? Ela chega pra mim, oi, minha querida, como você está? Ai, nossa, que vontade de apertar. Mas é isso. A minha mãe, ela me constrange. Eu fico constrangido com ela.
Porque aí tem aquelas sensações de tentar proteger, assim, essas coisas, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não posso proteger demais, né? Porque as pessoas confundem as coisas, né? E ela é a diaconisa da igreja. Sim, sim. E ela realmente também sabe muito bem se proteger, né? Também é muito forte aquela mulher. Mas então, eu tenho uma amiga, né? Embora tem pessoas que não acreditem em amizade entre homem e mulher. Muita gente não acredita. Mas eu tenho uma amiga mesmo. Desde criança. Eu e a Elisa, nós fizemos todo o ensino fundamental, primeiro e segundo segmento juntos. Elizabeth, a Lúcia estava me contando que ela escolheu esse nome para a irmã por causa da rainha Elizabeth II. Foi a pastora que escolheu? Foi ela que escolheu. O nome da Larissa foi eu que escolhi também. Olha só. Coincidência? Eu não tenho irmão para poder escolher o nome. Mas você vai escolher o nome do seu filho. Isso aí. Isso aí não tem mas aí, eu espero que a Graciela deixe, né? Tem essa aí, né? Vai deixar. Vocês vão entrar num acordo. Isso aí. Então a minha... Não, ele quer 2, né? Eu quero gêmeos, pô. Gêmeos? Meu Deus. Ela não quer, né? Mas o Senhor vai abençoar. Vai operar. Profético. Ele opera. Então, a Elisa, eu convivi com ela o período da infância e da adolescência. E nós sempre fomos muito amigos. Como eu disse, esse período foi um período muito difícil, minha adolescência. Então, a Elisa, ela era aquela menina que tinha uma condição melhor, né? Então, ela comprava na cantina da escola, do colégio, pingo de ouro, Coca-Cola, né? Aí, porque naquela época era luxo, né? Quem comprava pingo de ouro? Minha mãe fala que ela e as irmãs esperavam ansiosamente pelo domingo, porque domingo teria Coca-Cola. Porque era a semana... Isso quando tinha dia de domingo. Eu acho que o único aqui que comprava pingo de ouro na escola era o Alexandre Júnior. Ai, Alexandre. Biscoito de maisena com manteiga. Biscoito de maisena com manteiga? Um no outro, assim, não, tava e ele tem cara de ser aquele menor aqui. Os amigos iam pedir ele. Não, é meu. Ou quando pedia a caneta. Bisnaguinha é luxo. Ou quando pedia a caneta, não, minha mãe não deixa emprestar a caneta. Júnior, você era aquele rapaz que colocava, assim, as canetas, assim, em cima do caderno, assim, com as borrachinhas. Aqui a gente imagina você assim, entendeu? Não, assim não, né? Você era aquele... Então, normal, né? Normal. Pô, mas eu vou te falar, eu gostava de fazer isso. O que eu tinha a canetinha, a borrachinha. As 3 que eu tinha. Aí eu botava assim em cima o caderno, aí sentava, aí ficava certinho, aí começava, tal. Esquisitinho já, no meu caso. Detalhista, organizado. Não, muito, vou defender o seu, porque obrigado. Eu também sou assim. Tá bom. Tu és ainda? Eu não. Não, né? Sou desorganizado. Tá bom, então. Então, é a multiforme graça de Deus, né? Lúcia, você era assim? Não, né? Tá. E jogava na bolsa depois. Eu sou desse também. Eu amava o estojo, cara. Aquele de madeira, então. Madeira? Estojo de madeira, não lembro não? Eu peguei a época do estojo de metal, O estojo, eu amava o estojo de metal. O meu era de madeira, assim, que puxava assim, ó. Né? Aí puxava ele assim. Eu sei qual que o senhor tá falando, sim. Mas eu não cheguei Então, o pessoal da minha época vai perceber, né? Mas aí você tinha essa amiga... Então, ela se converteu. Tinham poucos crentes no colégio, né? A Simone Aragão, que era amiga da Elisa, o Júlio, eu me lembro que ele foi o único aluno em todos os anos estudando com a dona Antônia, professora de português, que tirou 10. Mas ela até vírgula, opa, encontrei, perdeu a vírgula, não tirou 10. É enorme. Aquela que tinha prazer, né? Para tirar 10 com ela, você tinha que ser excelente, excepcional, incrível. Perfeito, né? Então, tinham outros lá, mas só que eles eram assim, né? Desse jeito que hoje a gente fala que é meia bomba,
007? Tinha uns crentes meio 007 lá. Então, a Elisa se converteu, aí começou a falar de Jesus para mim. Nesse mesmo período, Júnior Paixão, Carlos, que é até o pai do... Que menino joga bola? Esqueci agora, rapaz. Sandy. Né? O Carlos também. Então, a família do Júnior sempre pregou o evangelho para mim. Só que era aquela coisa assim, tipo, eu era católico e eu, né... Não pode, não quero, tal, não sei o que lá, eu quero minha fé. Mas o senhor era católico praticante ali, católico ou era católico? Então, aí volto de novo àquela parte da minha família. Sexta-feira elas estavam, né, lá nas coisinhas lá do... No centrinho. Nasquelas coisinhas lá, né? E no domingo eu ia na igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma. A Lúcia até fica zoando, né? Mas só que eu vou falar, né? Eu falei assim, eu já sempre tive essa coisa assim com o sagrado. Eu sempre me comovi com as coisas de Deus. E, de certa forma, você tinha certeza que Deus te amava e estava com você o tempo todo? Aí que tá, Pedro. Eu não tinha nenhuma certeza. Eu amava as coisas de Deus. Só que eu achava, pelo sofrimento, que Deus não me amava. Caraca. Eu conheço algumas pessoas assim, e para até absorver e reconhecer o amor de Deus, aceitar o amor de Deus, porque o amor de Deus também é uma questão de aceitação pra gente, a gente reconhecer que Deus nos ama, foi um processo muito longo, porque ela também teve alguns conflitos com família, divórcio de pais, e o pai, enfim, alguns conflitos bem pesados. Até esse processo dela aceitar que Jesus morreu numa cruz por amor a ela, para que ela pudesse ter salvação, entender a paternidade de Deus e Deus se revelar como pai, ela ter a revelação como pai, não só ela saber que Deus é pai, foi um processo e ainda está no processo. E tem tipo uns 5 anos, 6 anos que os pais se divorciaram e que houve um caos entre ela e o pai dela, e ela ainda está nesse processo de reaproximação ao Senhor, de entendimento da paternidade de Deus sobre a vida dela, do amor, da aceitação do amor de Deus assim para ela. Porque quando a gente acaba tendo um problema com o pai, né, eu acho que principalmente a figura paterna influencia muito sobre aquilo que como a gente vê Deus, né? Como a gente vê quem Deus é. Porque para nós, Deus é pai. Deus é aquele que, tanto que na Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, assim, ver Deus como pai para quem tem um conflito paterno mexe muito, é muito complicado, né, pastor? Todo um processo até reconhecer esse amor e aceitar esse amor de paternidade, não só como o meu Senhor, como o meu Salvador, mas reconhecer esse amor como paternidade, né, pastor? Olha, eu vou falar pra vocês, eu tô me sentindo conversando com a pastora. Caraca, a pastora sabe, né? Não, e ela falou tudo, Falou. né, pastor? Falou mais O que eu falo agora? Foi muito bem, ó. Mas teve uma vez que nesse misto de sentimentos, né? Eu tinha o costume de ficar em cima da casa, né? A Lúcia falando, né, de me quebrar bastante. Eu não me quebrava quando criança, eu comecei a me quebrar depois de adulto, depois dos 30 anos. Caraca. Porque criança não me machucava assim, não. Só cortava, assim, essas coisas, mas o senhor era quietinho, pastor, quando era criança? Então, eu sempre fui muito quieto. Sério? Não imagino isso. Então, mas até hoje, você pode perguntar assim, ó, chega pra Lúcia e fala assim, pastor, ele é quieto, eu sou quieto dentro de casa. Por exemplo, eu tô na igreja, geralmente as pessoas não sabem que eu estou, porque eu sou muito silencioso, né? Por exemplo, não sei trabalhando, né? Daí bota uma música. Então, eu gosto muito do silêncio, né? O silêncio, para mim, ele é importantíssimo, principalmente para orar. Né? Poxa, eu preciso me fechar, vou subir numa sala como essa aqui, aí vou orar. Né? Mas, para brincar, não.
Brincadeira, eu sempre gostei muito de brincadeira. Por exemplo, tem alguns amigos que moram aqui na rua, o Alex, né, até mecânico, né, que tem um Peugeot aqui na rua, em frente ao Vascão. Então ele era o menino mais forte da nossa época. Ele era muito grande, né, muito forte. Então ele pegava a gente brincava de polícia e ladrão, essas coisas assim. Era muito legal. Só que isso tudo era para esconder o que estava crescendo dentro de mim. Como eu falei a respeito do silêncio, o meu pai, por conta do que ele passou, ele era uma pessoa muito fechada também. Então ele guardava muito ressentimento. Então eu comecei a guardar muito ressentimento. Comecei a criar uma imagem do mundo ruim. Sim. Então eu comecei a pensar, né, na minha cabeça que aquele seria um caminho para mim. Caraca. Então eu comecei a ficar bruto, comecei a ficar violento, comecei a perder amizades. Essa época que o senhor começou a ter mudança de jeito, de atitude, o senhor tinha mais ou menos quantos anos? 13, 14. 13, 14. Foi depois desse processo, do início do processo do meu pai. Uhum. Exatamente. Aí, tipo, no início, no caso, os momentos mais felizes que você tinha quando você ia pra escola e ficava com a galera, com a Elisa, com seus amigos ali, eram intervalos ali onde você se sentia bem, feliz. Poxa, é porque na brincadeira, Pedro, a maioria das pessoas sentem isso. Não é que você deixa de ser a pessoa que você é, mas ali você está brincando, você está se divertindo, e é o que eu vejo as pessoas fazendo hoje. Eu vou para balada, então eu vou curtir a noite toda, vou estar ali, né, beber, dançar, namorar, tal. Mas quando a noite acaba, só remorso, né? Aí você volta para para realidade. Para realidade. Aquele vazio, né? Volta. E eu acho que é isso que está levando a nossa sociedade para esse abismo. O abismo da depressão, da tristeza, da angústia, né, de estar com crise de ansiedade, todas essas coisas. Por quê? Tudo tem que ser muito intenso, tudo tem que ser para ontem. E quando a vida não é assim. Como eu estava falando, né, eu sempre tive isso. Eu me lembro que uma vez eu fui perguntar para Deus se ele não me amava. Se o Senhor não me ama, poxa, é uma coisa atrás da outra, uma tristeza atrás da outra. Isso no período que a Beth começou a tentar falar sobre Jesus? Sim. Aí surgiram esses questionamentos aí. Sim, muitos. Quando eu terminei a crisma, Pedro, a Lúcia até fica me zoando, mas é verdade. Eu comecei a procurar saber como é que fazia para ser padre. Caraca. Eu falei assim, poxa, eu vou ser padre, porque eu acho que eu nasci para isso. Mal sabe que era para ser pastor e não padre. Mas, gente, olha, antigamente não existia a imagem do pastor. Sim. Nós, no mundo, nós não enxergávamos igreja. Há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, igreja é um negócio muito fechado. Não tinha essa pregação. Grupo limitado. Exatamente. Né? E era chato. Na nossa visão aqui fora. Você não podia jogar bola, você não podia ir para a praia, você não podia. Tinha que andar de calça, não podia andar de bermuda. Né? Então, aquilo tudo era muito, entre aspas, opressor. Sim. Pastor, nessa sua caminhada de apresentação a Jesus, a Beth te apresentando a Jesus, quando, em que momento, assim, qual experiência que o senhor teve para virar e falar, agora eu vou servir a Jesus? A partir daqui eu não largo mais ele. Essa é boa também. Como eu falei do Júnior, né, o Odair Paixão Júnior, né, foi aquele amigo que se importou mesmo. Só que o meu coração não era para aquele momento, eu não queria. Mas ele foi a primeira pessoa a semear, a preparar essa terra, né? Então eu falava do amor de Jesus, me levava para a igreja, né? E eu amava. Até hoje eu tenho ele mora em São Paulo, de vez em quando a gente se encontra nas lives, né? Ele faz uma live também, que ele é caminhoneiro, então a live do caminhão, né? Aí ele vai conversando,
né? Aí vai dirigindo de Ele madrugada. faz a live? Isso, muito legal. E fala de Deus? Fala de Jesus. maneiro. E tem muitos caminhoneiros que nessa pandemia começaram a fazer lives pra não ficar sozinhos. Isso. Aproveitaram que tava tendo bastante engajamento. Exatamente. Pô, mas muito legal a Eu live não dele. assisti nenhuma, É, cara. ó. de caminhoneiro. Não, mas eu soube de algumas por Tô aí. fazendo já a propaganda. Odair Paixão Júnior. Vocês Joga entram lá no lá, Instagram vai, dele. rapaziada. Show de Se bola. ele tá falando, É pode bom. confiar. Oi, então, Agora encaixou. eu tava esperando a deixa agora. Lucas, Eu tava isso esperando. tava pronto? Eu tava esperando a deixa perfeita, cara. Mas Mas é essa a conversão mesmo, de fato. então, aí minha mãe ficou muito doente nesse processo do meu pai. E vocês vão lembrar que, né, foi o primeiro Rock in Rio, né, nesse período. E nessa época começou aquela discussão sobre o vírus da AIDS, tal, aquela coisa. E logo em seguida estourou no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então, as crianças ficavam falando, né, que minha mãe estava com AIDS. Eita. Né, porque minha mãe ficou muito magra, magérrima. Teve uma vez que eu entrei no quarto, ela estava trocando a blusa. Então ela estava de costas, né? Sim. Então ela estava abaixada para botar a blusa. Nisso que eu entrei, eu vi a minha mãe. Gente, parecia aquelas pessoas que estão passando fome mesmo. Aquelas pessoas que têm anorexia, né? Mas... Sim, de passando fome. Sim, sim. Na África, assim, que antigamente tinha muito, né, gente? O pessoal da Etiópia, né? Hoje tem muitos ainda passando fome, gente. Mas, então, era pele e osso. Só que minha mãe estava enferma. Era um mioma de 5 centímetros. Gente, 5 centímetros é muita coisa. É muita coisa. Centímetros é muita coisa. Para um monstro dentro de você. Então, ela já estava com um quadro de úlcera e tinha esse mioma que estava escondido. Mioma, né? Úlceras estomacais? Isso. Minha mãe... Eu tive também. É como eu tô falando. Um problema chama outro problema. Eu comecei com gastrite, depois apresentou a úlcera. Eu criança. Lembra que eu falei do introspectivo, do quieto, de ficar guardando as coisas? Então, aí minha mãe falando, né? Eu vou, né, no Dr. Fritz. Vocês nunca ouviram falar, né? Nunca. Já ouviu falar, Lucas? Dr. Fritz? Por alto, né? Então, ele fazia cirurgias espirituais. Ele fazia um corte na pessoa e tirava as Tipo coisas de João dentro. de Deus. Muito parecido. Né? Então, eu fiz dos joelhos e minha mãe fez do estômago. Um corte? Não, ele no meu joelho não fez o corte, nem no estômago da minha mãe. Mas ele colocava a mão e puxava. Aí fazia umas rezas lá, que era espírita, né? Uhum. A minha mãe, o mioma estava lá. Continua, sangrava demais. Nada mudou. Não. Eu também não. Né? Então faltava só uma coisa, né? Jesus. Sim. Aí a Beth vivia chamando, vem, vem, vem. Até que terminamos o ensino fundamental, ela foi fazer formação de professores e eu fui fazer contabilidade. Então nós nos separamos. Só que aí ela, né, sempre se comunicando, a gente se encontrava na rua, ela, vai ou não vai na igreja? Tem que vir, tem que vir. Até o dia que eu vim. E foi aqui, na primeira igreja batista de Comendador Soares. Me lembro do lugar onde que eu sentei, me lembro da roupa que eu estava usando. Foi marcante, né? Uma experiência. Foi na primeira vez que você veio aqui? Na primeira vez. Caraca. Porque eu sempre pedia para Deus uma resposta. Por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que minha família está sempre mal, está sempre com problema? Aniversário, o pessoal bebia, brigava. Hoje, você convive com a nossa parentela, você não vê mais isso. Não.
Muito pelo contrário, aí se reúne, a gente bota as mesas no lado de fora da casa, ali na rua. Então o pessoal come, senta, se diverte, uns vêm, pegam alguma coisa, come alguma coisa, brinca, depois sai. Então mudou completamente o evangelho por causa de uma menina. Por causa de uma menina que ela vivia falando de Jesus, vamos, insistente. Toda vez que encontrava, vem na igreja, vem na igreja, vem na E igreja. ela de fato também estava apaixonada por Jesus, né? Estava. E estava querendo ver a transformação de uma família ali, né? Estava. E até hoje, poxa, nós somos amigos até hoje, eu tenho a honra de ser o pastor dela hoje. Ó, Até hoje ela é uma ganhadora de almas. Do mesmo Glória a processo. Glória a Deus. já pensou, Sara? Uma pessoa que você ganha pra Jesus, ser o seu pastor, cara. Nossa, deve ser. Eu acho que deve Pô. ser uma honra. Pô, com certeza. Ela deve ser muito feliz por isso. Que Ainda casei vê com a que- irmã dela. Aí. Pacote completo. Desenrolou a irmã ainda. Mas foi ela mesma que desenrolou, sabia? Né? Eu imaginei. Ela chegou pra mim e falou assim, Robson, você sabe, a Lúcia tá bem afim de uma pessoa. Eu, de quem? De quem? Mas só De quem? Me conta pra eu poder saber o que eu vou fazer. eu sempre achei a Lúcia muito bonita. Né? Ah, outra coisa importante. Desde criança, eu achava o nome Lúcia Bonito. perfeito. Perfeito, Lúcia. Acho que já era o Espírito Santo te Já. revelando ali. Sempre achei bonita as meninas com o porte igual da Lúcia. Eu olhava, poxa, baixinha, cabelo. Gente, os olhos da Lúcia. Eu amo quando ela tá me olhando. Ó. Chega a me derreter. Dá aquele friozinho na barriga ainda, pastor? Sinto. Pô, eu falei aqui agora, eu senti. E me fez lembrar do dia que eu toquei a primeira vez o ombro dela. Nossa, um homem Tocou o ombro. Gente, o ombro passou uma energia assim Meu pra Deus. mim. Meu coração disparou. Gente, olha, e minha cunhada viu. Ela é boa. Eu fiz assim pra colocar a mão no ombro dela, da Lúcia. Aí ela. Pega. Aí botei a mão. Nisso que eu botei a mão. Só que meses depois ela falou comigo que sentiu a mesma coisa. Gente. Aquele nervoso. Pode, aquele friozinho na barriga. Aquela Ela falou assim: ansiedade. que é isso? O que eu senti? Ele botou a mão em mim, eu senti isso. E ali, né, esse foi o processo que Deus usou também para o crescimento. Porque depois que eu conheci Jesus, Pedro, eu estou falando de prosperidade agora, prosperidade mesmo. Deus começou a abrir uma porta atrás da outra. E eu creio que são as bênçãos que eram dos meus pais, dos meus avós, que eles tinham que viver. A porta escancarou. E Uma bênção atrás da E outra. aquela sensação que você tinha de ter sido abandonado, de talvez estar esquecido por Deus, se transformou em... Se transformou, Pedro, Desde que você abriu seu coração, né? no curso de sargentos, eu só queria passar para casar com a Lúcia. Eu só ia fazer pensava essa pergunta agora. Por que você entrou no militarismo? Por causa dela. Apenas, nada Por causa mais. dela. Eu Só se- queria casar. Eu sempre sonhei em ser militar, Pedro. Quando eu era criança, eu achava lindo. Ases indomáveis. Eu Top acho Gun. linda a formatura do militarismo. Poxa. É muito lindo. É bonito pra quem é de fora, né? Coisa linda. Não, mas Pedro, Quem tá ligado? eu estava ontem, né, Só no Jesus. 7 de setembro. Gente, poxa, a Esquadrilha da Fumaça foi o Ai. ponto alto. Foi muito lindo. Gente, eles Foi passando muito ali. lindo. Mas é muito próximo. Dá pra ver o piloto. Eu falei, gente, olha só, É muito lindo, perto. muito lindo. Eu vi alguns desfiles, né? O desfile de Brasília. Os militares ali. O meu tio, ele é militar. Sim. E ele foi pra Brasília justamente pra comandar a banda de lá, que fica ali da ala presidencial e tudo mais. E aí eu vi o meu tio liderando ali, ele de branquinho, e ele desfilando junto com a banda. Eu olhei e falei, gente, que lindo! Aí assim, o pessoal desfilando, eu acho lindo demais. Quando eu estava fazendo o curso, eu fui primeiro colocado no curso de sargentos. Eu não pensava nisso. Eu só estava fazendo o curso, porque eu queria me casar. Quando minha mãe estava lá, eu não sabia que era o primeiro colocado. De novo. Ah, descobriu que tu era 01 Na no hora. dia? No dia. O que não faz quando tá apaixonado, né, pastor? Não, ele tava focado, tu não tá entendendo, ele tava focado em outras coisas. Gente, Foi só um plus, tá o ligado? meu curso foi aqui no Rio de Janeiro. Foi no Poxa, 25 que Belog. No 25 Belog, aqui no Rio de Janeiro, Magalhães Baixo. Então, eu vinha pra casa, vinha assistir o culto, depois voltava pro batalhão pra dormir.
Oh, que bem. Aí eu me lembro de um amigo falando assim, pô, você não mereceu não, cara. Eu, por quê? Cara, você saía pra namorar. Pô, cara, mas E eu o tinha... pessoal ficando a bordo, que sou de Marília. Isso. A bordo Abordo. pra estudar e você vindo pra Isso, casa que eu pro estudava, culto. né? Eu sempre fui assim, aula, atenção total. Eu não brincava na hora da aula. Sim. Brincava naqueles intervalinhos que o professor começava a falar, então tinha brincadeira pra tudo. E no trabalho também a mesma coisa, né? Na escola de formação, na faculdade. Porque eu nunca tinha tempo para estudar, porque eu era igreja, então eu sabia que tinha que focar na atenção na sala de aula, porque depois não ia dar. Uhum. Pastor, o senhor passou por essa parte do militarismo. O que te fez sair do militarismo, o processo do senhor virar pastor, as experiências? Assim, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco mais sobre esse processo do senhor virar pastor, ser consagrado a pastor, experiências sobrenaturais que o senhor teve durante esse processo. Sobrenaturais. Não Inclusive, pode faltar. foi um pedido aí do pessoal, Dos adolescentes aqui da igreja. inclusive, dos Eles adolescentes. falaram assim mesmo pra mim, pastor. Não, pastor Robson a gente já conhece, pastor prega aí quase todo domingo. Pô, quero saber coisas que ele nunca falou, poxa, lá no altar. Eu quero saber qual foi a coisa mais bizarra, assim, que ele já viveu. Porque o mundo espiritual, né, tem coisas que são muito estranhas ao nosso ver, né? Olhando naturalmente. Isso aí vai ser um outro podcast. Né? Olha, Não, mas eu queria... O como senhor muita pode a contar gente pelo tava- menos assim, uma. A mais bizarra... Não, uma das mais bizarras, né? posso. É uma das, porque tem as bizarrices fortes. Né? Aí fica difícil escolher qual que é. E a Lúcia tá ali balançando a cabeça porque ela viveu comigo. Ou melhor, o senhor pode contar aquela que mais te impactou, que mais te marcou? O senhor falou, eu nunca vou esquecer dessa experiência que Deus me fez viver. Não sei. Eu não sei se tem uma. São várias, né? Não, tem top Sim, top tem 5 top tem, né? Mas vamos lá da parte das Forças Armadas, né? Eu sou vibrador mesmo. Eu fui para um batalhão de infantaria e depois eu fui, né, para a intendência, porque eu sabia que eu precisava estudar, né? Eu precisava. Poxa, muito obrigado. Ó, uma aguinha, vai? Que Deixa eu isso, colocar. você? Caraca, esse menino é um gentleman. Uma visão, né? O pessoal Tem uma visão periférica. Muito obrigado. Eu fui sargento temporário, então eu tinha que dar baixa em 1998. Então, ou seja, eu acreditei que eu estava me tornando sargento, né, para poder casar com a Lúcia. No ano que meu pai entrou pra recruta. No ano que eu nasci. Olha. Eu tenho um pouquinho de história. Pois é. Então, eu ia dar baixa. Então, eu falei assim, poxa, eu tô para me casar, então eu vou organizar a minha vida para depois sair, né? Então, eu fui para a faculdade, fazendo casa, essas coisas. Só que aí, Deus começou a agir de forma miraculosa. Lembrando, sargento temporário, né? Sim. Aí entrava um outro comandante, aí o comandante que saía falava para ele, ó, tem um sargento aí que o cara manja muito de operação, pô, bota ele, deixa ele contigo aí Cara mais é um safo. ano. O cara é safo. E eu tinha muito contato com os oficiais, porque sargento de intendência, né? Esse contato, alimentação. Rapidinho, pastor. Sim. Gente, pra quem não é militar, safo significa aquele que sabe se virar, que sabe fazer bem Tem as que traduzir, coisas, tá? né? Às vezes a gente Ela é boa. tem que traduzir, Porque meu pai era militar e cresci ouvindo essas gírias. E às vezes eu falava com os meus amigos e eles, que isso, Sara? O Tá que falando- significa? Que idioma que é esse? Acontece isso também. Às vezes eles falam no automático gírias de marinha e o pessoal não entende. Os meus amigos, né, lá no batalhão, que eu tenho amigos até hoje a gente tem contato. Eu já tenho 17 anos de reserva, né? E foi passando um ano, passando mais um ano. E, pô, deixa esse cara aí, né? Oficial de comando, né, lá da minha seção.
os sargentos, assim, que eram os mais antigos, o primeiro e o segundo sargento. Tem até uma história boa, só para... Cada uma tem uma historinha, né? Só para deixar. Eu fiz o curso de cabo e tinha um sargento lá que ele era muito difícil, era uma pessoa difícil. E eu tinha decidido no meu coração demonstrar amor por ele. Então, por ser uma pessoa muito aplicada, eu sempre gostei de cadernos, assim, de anotação, agenda. Então, tudo que eles... todo tipo, vamos marcar isso, eu tinha tudo comigo. Então, eles gostavam que eu estivesse perto. Além, né, de fazer o meu, ainda tinha um pouquinho a mais, né? Tanto que eu não tenho um pernoite, né? Pernoite, né? A pessoa tira a oportunidade da pessoa ir embora. Você vai ficar aqui porque você cometeu uma infração. Detimento, também não. Até detido, tá punido, né? Você vai ficar uma semana sem sair. Impedido, né? Que fala. Impedido, né? E preso, né? Eu não tive essa experiência. Então, eles falando comigo, tal, pô, cara, tem como você pagar o material? Tem como você tirar o serviço? Então, aí comecei a tirar serviço de sargento de dia. Saí da escola, né, de cabo, né, do curso de cabo, não tinha sido ainda, né, recebido a promoção, mas tirava o sargento de dia. Aí ele, pô, tira você e tal. Aí esse sargento virou pra mim e falou assim, pô, tira o meu final de semana que eu tenho que sair. Eu falei assim, não, pode deixar. Aí chegou o meu chefe lá. Falei assim, ô baixinho, até hoje, o sargento Campos, né, subtenente Campos. Cara, esse cara aí não gosta de tu, rapaz. Esse cara aí, pô, vive falando mal de você. Tu não sabe? Eu sei. Aí ele, mas por que você faz desse jeito? Eu falei assim, então, eu não sirvo nem ao Senhor, nem a ele. Eu sirvo ao meu Deus. É no nome de Jesus que eu estou fazendo isso. Para honrar a Deus, eu me submeto a certas situações. Tem até um versículo que fala sobre isso, né? Que a gente tem que fazer as coisas como se fosse para Deus mesmo, né? E tu aplicou isso lá e deu certo, tu conseguiu ganhar. Muito, muito. Esse sargento específico. Esse sargento específico, a esposa dele, ela servia já a Deus. Então deu uma... Aí ele começou a conversar comigo sobre a fé dela. Olhando para mim, ele começou a conversar sobre a fé dela. E até hoje, né, eu tenho o respeito desses que serviram lá. Por exemplo, nosso falecido, né, Marquinhos, né, o Marcos, né, que faleceu. O padrasto dele serviu comigo. Quando o padrasto dele viu que ele ia ser batizado por mim, ele falou assim, não, pode ser batizado por ele, que esse pastor é de verdade. Né, por causa do testemunho que foi lá. Olha, eu tô gravando aqui, eu sei que muitos deles vão assistir. Mas porque eu tinha uma base. Lembra que eu falei? Eu estava sem a base, depois foi gerada uma base. Né? Esse relacionamento com a Lúcia foi o símbolo que Deus usou para mostrar o amor que ele tinha comigo. Porque era visível que ele tinha me dado uma princesa de verdade para andar comigo. Mas só que eu não era um príncipe ainda. Eu precisava voltar à minha origem. Ser moldado. Isso. Essa casca que foi criada em cima de mim com relação às situações que aconteceram, eu tinha que arrancar aquilo e voltar a ser aquele menino que eu era antes. Pedir para que Jesus quebrasse o Senhor e refizesse. Caramba, legal. Eu fui quebrado. Fui quebrado. E eu acredito que eu estou sendo quebrado ainda, Belinha. Acho que é um processo, né, pastor? Para sempre, a gente sempre vai ser quebrado em alguns pontos e ser remodelado, porque até Jesus voltar, sempre vai existir algo na gente que a gente vai precisar mudar, algo que vai precisar ser transformado. E ser crucificado é o que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu não vou ser santo. Eu não vou agir certo todas as vezes. Eu não vou fazer sempre o meu melhor todas as vezes. Eu vou errar. Porém, eu tenho que lutar contra a minha velha natureza, a carnal. Para isso, eu tenho que crucificar. Como é que eu faço para crucificar? Para mim, são, né, os 3 pontos, os 3 pregos da cruz: a oração, Good job. a leitura da palavra e a adoração.
prende as mãos, prende os pés. Sim. Porque sem ela você não consegue. Não consegue, pastor. Eu vi isso durante 2020. O quanto é importante você ter essa base ali para você conseguir suportar Né? Isso. as coisas da vida. Agora da experiência bizarra, senão Isso. os adolescentes vão me matar. Tá bom. Mas só terminando, né? Então eu sabia que ia dar baixo. Então eu me preparei para sair. Só que foram me dando mais um ano. Quando eu vi, né? Eu já estava com 9 anos de serviço. E Já o tinha- temporário são quantos anos? 8 anos. 8 anos. Né? Então, eu ia dar baixo, tinha assinado já, só que eu quebrei o pé, né? E fiquei. Aí, poxa, até o comandante da companhia falou assim: pô, é bom que você fica mais um tempinho com a gente. E ele era muito maneiro, né? Então, quando vi, já estava com mais de 10 anos. E foi um processo muito, muito educativo, mas isso eu vou deixar, né, para a próxima. Pra próxima. Para próxima. É muito conteúdo, Porque cara. É muita coisa. Essa história é muito legal, É. porque mais uma vez é Deus agindo. Porque deu tempo de eu terminar a faculdade toda, Uau. fazer o curso da faculdade e estar lá pregando. Eu fui consagrado a pastor, sendo militar lá no batalhão. Nossa, muita Voltei coisa. para o mesmo batalhão. Olha, pastor, A gente vai ter que fazer um episódio 2, cara. porque entrevistar pessoas com tanta experiência como o senhor Não dá, Não dá, cabe. não cabe. Um pod de 1h é e 20. pouca. Não É. tem. Vou mandar então do fantasma, então, como você está perguntando. Ah, Por Né? favor. Porque tem gente que acredita em fantasmas, né? sim. Essa é boa, né? O senhor acredita Fantasma em é boa, né? Você acredita em fantasma? Acredito. Acredito. E vou explicar pra você Por por quê? que que eu acredito. Tá, vamos lá. Vou até Fantasma comer um não negócio é a aqui. pessoa que morreu. Fantasma é o demônio que agia contra aquela pessoa. Gente, Mas às vezes eles se passam exatamente, pela pessoa? Exatamente. Ah, tá. Por quê? Eles chamam de entidades familiares. Eles estão trabalhando nas famílias de geração em geração. Geração em geração. Ou seja, ele sabe o comportamento do meu pai, do meu avô, né? E eu acho que essa é uma outra parte interessante. O meu avô também foi militar de intendência. E ele era extremamente agressivo. O meu pai, ele foi a consequência do meu avô. O senhor acha que, pelo fato de algumas pessoas terem aversão ao militarismo, é por conta desse histórico de pessoas, alguns homens mais antigos, que eram muito agressivos com suas Alguns, esposas? né? Alguns. Porque o seu pai, Não, meu seu pai era um homem excelente em tudo. Até com os militares do batalhão, que eu conheci alguns amigos Sim. do seu pai, eles falavam a mesma coisa. Que Cupim. Gente, não é Cara, possível. eu olhei pra ele e falei assim: só não pode entrar na minha boca. Ele vem devagarinho. Então, eu falei assim: eu não vou me mexer pra não apresentar a situação do cupim. Senão ele vai aparecer mais do que o pessoal do pod aí. Então, o seu pai não. Conheci outros também, excelentes. O problema, aí, coisa do evangelho, né? Dos discípulos mais conhecidos, dos mais conhecidos que Jesus teve aqui na Terra, o mais conhecido é Judas. Ou seja, 12 discípulos, 12. O mais conhecido é o que traiu. E olha que, por exemplo, Pedro, Jesus já falou, é o demônio que tá falando através de você. Jesus já falou que Pedro foi usado pelo demônio e ainda assim as pessoas não destacam Pedro, porque Pedro foi uma pessoa importante. Jesus Sim. colocou ali a função dele Fundamental, sobre essa né? pedra edificarei a minha igreja, mas ainda assim, quem traiu Jesus que é o mais famoso. Isso acontece no dia a dia também, né? Sim. Tipo, se você. Igual no quartel, por exemplo. A gente já tá falando de quartel. Sim, sim. Se tu faz qualquer área de trabalho, eu acho, não só no quartel, vai várias coisas boas. Às vezes ninguém te vê, ou vem, faz um comentário ou outro. Mas se tu errar, filho, uma vez já é o suficiente pra te trazer uma má fama, né? Isso em qualquer lugar, né? No quartel, né? Por exemplo, o Tenente Alves, amigo, né? Pedro Paulo, que está na reserva, né? Cordeiro, né? Sargento Cordeiro também está na reserva hoje. Aí Lucas,
né? Robson, esse Robson, eu sou apaixonado por ele, porque ele jogava bola, né? Nós dois, Robson, gostávamos de jogar bola. Então, mas ele era um soldado esperto. Ó, Israel é meu padrinho de casamento, que era o cozinheiro. Eu fiz questão de chamar o cozinheiro para ser o meu padrinho de casamento, porque ele era demais, inteligente demais, né? Almeida, Santos Alves, gente, é muita gente boa. Muita gente boa, né? Eu realmente, é como eu falo para vocês, eu fui muito abençoado, porque sempre Deus me colocou entre pessoas excelentes. Então, quando você anda com pessoas excelentes, você é tido como excelente também. Agora, se você anda com pessoas com má intenção, com má vontade, pessoas que estão sempre murmurando, sempre reclamando, você termina criando esse ambiente para sua vida também. Influencia, né? Um ou outro. Aí, dos fantasmas agora. Dos fantasmas. Então, eu percebi isso na prática. Porque tem gente que fala de teoria, gente. Teoria, todo mundo fala. Não, porque é isso, porque é aquilo outro. É uma pessoa que morreu, mas ficou nesse plano e tal. Eu entendo eles falando. Mas a Bíblia fala que existe esses espíritos malignos, esses demônios. São anjos caídos. E eles são seres eternos. E essas entidades vão acompanhando de geração em geração. Tem gente que fala assim, não acredito nisso. Pode não acreditar. Porém, é real. Eu já notei isso na prática mesmo, que é real. É real. O demônio existe. Semelhanças, né, entre pais e filhos, términos. Sim. E destruição. Recomeços, Aquela maldição hereditária. Sim. Esse assunto não é um assunto muito fácil de lidar na nossa convenção, né? Os batistas, né, eles não aceitam muito falando sobre isso. É porque geralmente puxam só um lado. Não, porque a maldição, mas a Bíblia fala que os pecados, né, do pai não cairão sobre os filhos. Claro que não. Claro que não. O problema está em que existe um mal, só que esse mal, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, esse mal ele é bloqueado, ele é cancelado na minha vida. Acaba ali, né? Toda aquela maldição. Ele não tem mais a ligação de continuar, né, agindo contra mim. Porém, quando eu volto aos pecados antigos, quando eu volto a viver as coisas que eu não deveria viver, eu estou dando start de novo. Abrindo brechas. Jesus ele falando, o demônio sai da pessoa e vaga. Tem gente que fala assim, né, eu sou dessa época, não sei se Lucas dessa época assim, fica de olho aberto não, hein, na oração. Quem ficar de olho aberto, o demônio vai sair daqui e vai entrar na pessoa que está de olho aberto. Assim. Eu não sabia dessa também, não. Forte essa, né? Pô. Tem que cair de frente. A forma de cair. Se você cair no poder de frente, que o pessoal fala, de Deus. É de Deus. Se cair de lado, cara, ou se cair de costa, é demônio. Eu já tinha ouvido falar da forma de cair. Mas isso é história. E era engraçado, porque eu já vivi algumas coisas assim, né? Já vi quando era criança. E aí, a primeira vez que eu vi essa teoria, eu ficava observando como as pessoas caíam. Caiu de frente, caiu de lá. Então, o problema da hereditariedade não é o que as pessoas ficam frisando. O problema é o seguinte, né? Por exemplo, eu tenho meu DNA, eu pareço com minha mãe. Não pareço tanto com meu pai fisicamente, mas na personalidade eu tenho muito do meu pai. Meu irmão já é mais parecido com meu pai fisicamente, né? DNA. Costumes. Você passa o seu costume de geração em geração, né? Agora, espiritualmente falando também. Então, essas entidades, elas ficam acompanhando as famílias para a destruição. Para a destruição. Aí, voltando sobre os fantasmas, né? Fomos chamados, né, que era muito comum, né, décadas atrás, então, aqui na Redondeza era demais, era demônio o tempo todo.
Como assim? Expulsando demônio o tempo todo. Ah, as pessoas manifestando. Manifestava o tempo todo. O que seria, tipo, manifestar, pra quem não sabe, né? Ah, Manifestar é o quê? É o quê? A pessoa, ela deixa de ser ela mesma. É literalmente ser possuída. Possuída, né? Perde o Uma controle. outra identidade assume. Então ela tá possessa. A primeira vez que eu vi alguém possesso na igreja, assim, porque os meus pais, eles sempre foram muito ativos na igreja. E minha mãe sempre falava, Belinha e Larissa não serão um impedimento pra gente poder estar na igreja. E eu vi muitas vezes isso acontecer. Eu lembro assim, a primeira lembrança que eu tenho que eu vi, eu olhava a pessoa assim, possuída, eu fiquei assustada, porque realmente é algo muito, muito Sim. sobrenatural. Que a pessoa, ela não é. Fulaninho não é mais fulaninho, é o demônio Sim. ali naquele corpo. Exatamente. Aí acontecia muito isso e chamavam o Senhor. Chamavam. Por exemplo, nessa casa, eu cheguei lá, chamaram, né? Quando eu cheguei, eu conheci o rapaz, ele frequentava a igreja na época, né? Só visitava, né, com a mãe sempre muito fervorosa, até hoje, uma pessoa muito de Deus. E ele muito torto, né, o bichinho? Com muitas dificuldades, mas um garoto bom, né? Eu via nisso nele, mas só que é como eu estava falando para vocês. Essas entidades, elas não agem só nas pessoas que são ruins, não. Eles agem principalmente nas pessoas boas. Pessoas que têm uma essência boa, mas estão fazendo coisas ruins, né? Exatamente. Então, nós estávamos sentados na sala, conversando Na casa na casa desse casal. Ah, E essa conversa é uma preparação. Você vai preparando o ambiente, você está orando, está conversando com as pessoas, mas você está em oração. Orando para preparar um ambiente. Né? Enquanto um está conversando, o outro está orando. Vice-versa, continua sempre em oração. o Senhor é acompanhado da... Sempre da sua luz. esposa. Sim. Sempre da luz. Então, nós estávamos sentados na sala, as panelas começaram a cair dentro da cozinha. Eu acho que eu já ia sair correndo. Gente, mas era papo da panela e na parede, bum, batia na parede e depois caía no chão. Então aquele estrondo do... Isso. Aí uma, duas, aí depois um monte juntas assim. Aí ela, pastor, é sempre assim, quando começa a oração aqui em casa. Meu Deus. Né? Meu Deus. Aí, né, por isso que eu tô falando dos fantasmas. Né? Estávamos ali, vamos orar. Só a lembrança que você falou, o que o senhor sente, né? Só a lembrança já dá aquele arrepio, assim, porque foi muito forte esse dia. A janela abriu. Aí, automaticamente, pensar, tá ventando, Normal. né? Tá Até ventando. Glória a Deus, aleluia, tá ventando. Só que você olhava pra fora. Não tá vendo. Nenhuma tinha- folha se mexia. Vamos orar, gente. Não sei o que lá. Barulho. De novo. Vamos orar? Não, vamos orar. Fulano, vem aqui. Nós vamos orar por você. Ele, assim, numa distância, assim, de 2 metros, mais ou menos, ele parou. Ali eu já sabia, vai manifestar. Porque você sabe, o Espírito Santo, ele te fala, filho, é aquela pessoa que vai manifestar. Por isso que é tão necessário estar em espírito de oração o tempo todo. O tempo todo. Né? Você não pode ir para um lugar desse, e eu vou falar sobre uma derrota daqui a pouco, tá? Uhum. Nessa área também. Porque, para mim, a derrota ensina mais do que as vitórias. Forte, assim. A derrota ensina mais. Então, eu cheguei para ele, falei o nome dele, fulano, né? Em nome de Jesus, você vai colocar as 2 mãos no seu coração e você vai pensar só em Jesus. Por quê? Se você deixar a pessoa sem esse entendimento, calma aí, vou me concentrar em Jesus, a entidade, ela começa a colocar vários pensamentos na pessoa, até o ponto de fazer com que a pessoa não passe essa vergonha, não manifesta. Sério, eu já conversei com pessoas que falam isso. Não, pastor, eu estava com vergonha de manifestar ali. Eu falei assim, como é que você tem controle?
Se concentra em alguma coisa. A pessoa se concentra. E fica se segurando. Aí, quando tem oportunidade, sai de perto. E dá pra perceber, né, pastor, quando a pessoa tá se segurando. Sim. É muito... Assim, eu já tive essa oportunidade de ver. E é muito engraçado que a pessoa ela fica até mais, assim, contida nas Fica. atitudes dela. Isso. O olhar dela, ela fica mais, assim, O olho nervosa. fica virando. Então, o olho fica branco, mas a pessoa fica assim. Aí começa a tremer. É bizarro. Foi o caso bizarro. desse cara, não? Sim. Ele tava tentando segurar pra não... Tentando segurar. Quando ele manifestou que ele deu o grito, né? Que gera essas entidades assim, né? Elas querem causar medo, pavor. Elas lidam com medo, né? Então, esse trabalho em si, né, delas na vida da pessoa gera medo nela e gera medo nas pessoas ao redor. Geralmente são agressivas mesmo. Elas machucam a pessoa, machucam as pessoas ao redor. Por isso toda aquela performance ali, né? Isso. Para que ele não fosse descoberto. Porque até então era o fantasma. Até então era o quê? Poxa, ele era muito agressivo. Ele tinha um coração ruim. Como eu disse, ele não era. Nunca foi. Só que existia um mal agindo ali. Depois, conversando, né, falando sobre o pai biológico dele. Sim. Né, o que ele fez antes. Isso sempre traz consequência. Sempre traz. E é engraçado porque existe uma sensação muito clara de quando é o demônio e quando é a presença do Espírito Santo. Teve uma época que a minha mãe, ela liderava um grupo de meninas e adolescentes na igreja que nós éramos. E eu era bem criança, eu devia ter uns 7, 8 anos. E aí, não adianta que quando você lidera algo e ela mexia com prostitutas, ela lidava com prostitutas, lidavam com meninas que fizeram pacto com o demônio, com o diabo mesmo. Ela, enfim, resgatava essas meninas. Elas já lidou com menina que era pedófila. Enfim, vários aspectos assim, bem pesados espiritualmente. E nessa mesma época, eu via vultos dentro de casa. Eu sentia um medo, assim, surreal. E quando eu comecei... E na mesma época, logo um pouco depois, quando minha mãe e meu pai perceberam, eles sempre estavam, mas expulsaram de forma específica demônios, falaram, demônio, você não tem espaço aqui em casa. A paz e a sensação, a presença do Espírito Santo é outra coisa, é uma paz. Você realmente não tem medo, não tem ali a assombração. Não, é muito clara a diferença da presença do demônio e da presença do Espírito Santo. É tão clara a diferença quanto a luz e a escuridão, né? Isso aí. Não tem como mensurar, não tem como E a comparar. maioria das pessoas não entendem isso. Mas hoje, Belinha, né, Pedro, eu entendo que é porque, de novo a Lúcia, né? Eu vivia num ambiente muito tóxico, muito difícil, muito duro. Quando eu me casei com a Lúcia, como eu disse, eu casei com uma princesa. Princesa mesmo, em todos os sentidos. Maravilhosa, né? É um homem apaixonado, né? Mas a Lúcia, ela tem um jeito falando da Rainha Elizabeth, né? Ela tem um jeito mesmo de pessoas assim, de monarquia mesmo. Quanto tempo de casado, pastor? 26 anos. 26 anos. A gente vai completar agora 26 E ainda fala tão apaixonada Monarquia, assim, mas tão gente. bonitinho. Caraca! Mas eu sou fã mesmo, sou admirador. Gente, a Lúcia, ela é uma pessoa muito divertida, muito legal. O casamento, ele é feito base de admiração pelo outro, né, Sim. pastor? E Tem que admirar. você tem que procurar uma pessoa que você tenha como admirar. Sim. Porque a beleza da Lúcia, é claro que ela tá mais bonita agora, né? Então, mas só que vai chegar um tempo que essa beleza toda não vai estar tão latente. Mas a beleza real dela vai continuar. Forte. Meu avô e minha avó... Vou usar. Meu avô e minha avó foram casados por 53 anos. Assim, meus casamentos de referências são os meus avós e os meus pais.
Eles foram casados por 53 anos e só se separaram porque meu avô faleceu. Então, e meu avô ainda olhava pra ela, então, assim, eles dois juntos, eu achava tão bonitinho. Eu também achava. E quando ele contava sobre quando conheceu a minha avó, de forma tão apaixonada, e minha avó ainda super tímida quando ele contava, ela ficava toda vermelha, ficava, gente, que lindo, eles ainda falavam, 53 anos de casamento, e eles ainda se falavam de forma apaixonada. Meu avô abraçava, beijava ela ficava, para, mina, vira as meninas. Eu achava muito bonitinho. Eu também gostava. Meta de vida. Mas eu vou de novo, vou entrar. Diga. Aí, né, voltando à história do fantasma, né? Quando ele manifestou, quando ele deu o grito, né, nós temos procedimentos para o processo de libertação. Né? Primeiro, né, essa entidade ela tem que ser repreendida. A entidade tem que saber que você não tem medo dela. A entidade tem que saber que você confia mais em Deus do que nas coisas afrontosas que ela está falando. Nos gritos, assim, essas coisas. Que não se deixa abalar por aqui. Exatamente. Porque ele faz isso para sentir o medo. É igual o animal. Ele sabe que você está com medo. Ele sente que você está com medo. Então ele se aproveita. Então ele começa o quê? A jogar, né? Com a situação. Pra ver como você vai reagir ali, né? Isso. A Bíblia chama ele de arqui-embusteiro. Né? Como o pessoal militar aqui, os dois militares estão aqui na minha frente. Né? Então, embuste. É falsidade. Ele não tem mais poder do que Deus. Ele não pode nem ser comparado, porque Deus é acima de tudo, acima de todos. Então você está ali no nome de Jesus. Aí você repreende, na autoridade do nome do Senhor Jesus. De joelho, demônio. De joelho, demônio. Mão para trás. Aí o pessoal fala assim, para que essa coisa toda? É só mandar embora no nome de Jesus. Eu discuto muito com as pessoas sobre isso. Muito, muito. Porque a maioria das pessoas que discutem comigo sobre esse tema, eles estão na teoria. Eles não viveram o que eu vivi. Né? E nem me perguntaram. Eu vivi em ambientes onde o demônio achava que era o dono. Jaceruba, Jardim Cachoeira. Até hoje, gente, esses lugares é muito difícil. Aqui em Comendador Soares. Então, eu sou desse período. E nesse período, tinha aquela coisa assim, demônio, vai embora, no nome de Jesus. Aí a pessoa, tô bem. Enganava. Isso. Depois a pessoa continuava vivendo a mesma coisa, mesmo sofrimento. Aí o que começou a acontecer? Essas pessoas perdiam a fé. Mas nesse caso aí, elas fingiam, no caso, a pessoa fingia que... Não, a pessoa nem fingia, Pedro. É porque aquela entidade que estava ali, ela saía. Mas não tem uma só. Ah, tá. Não é uma só, Pedro. Entendi. Né? Nunca é uma entidade só. Né? Sempre tem um chefe. A primeira entidade que aparece é sempre a mais fraca. É sempre a mais fraca. Até o mundo espiritual tem uma hierarquia, né, Exatamente. pastor? Existe ali o que cada um, o seu local. O que as pessoas, às vezes, até... Se no mundo espiritual existe uma hierarquia, às vezes, aqui no mundo material, as pessoas também não querem hierarquia, mas é necessário uma hierarquia para a organização de tudo. Até o mundo espiritual Exatamente. é hierárquico. Aí, nesse caso, o senhor fez o quê? Então, aí, no capítulo 5 de Marcos, as pessoas que discutem sobre isso, né? Que falam assim, você não tem que falar com o demônio. O demônio é mentiroso, ele é enganador. Isso tudo é verdade. Só que a gente não pode descaracterizar o que Jesus ensinou. Olha Jesus. Jesus, quando encontra com essa entidade, o endemoniado de Gadareno, a entidade fala que o nome dele é o quê? Legião, porque somos muitos. Só que o que aconteceu ali? Não vem nos atormentar antes do tempo. Porque existe um tempo determinado. Eles sabem que o dia dele está chegando. Outra coisa, Jesus conversa com ele. Porque Jesus mandou ele embora e ele não saiu de primeira. Tem gente que fala assim, no nome de Jesus tem que sair agora. Mas não é assim, gente. Nem toda entidade sai no momento que você está mandando ali. Ela conversa com Jesus e fala o quê? Me mande para aqueles porcos. Às vezes tem que ter estratégia. Então, as pessoas que falam sobre esse assunto,
elas falam muitas vezes sem saber, sem consciência, e terminam trazendo dificuldade para que as pessoas possam se libertar verdadeiramente. E tem bastante pessoas que também são despreparadas, né? Não se preparam para esse momento. O próprio Jesus nos orienta que existem demônios, existem classes demoníacas que são expulsos apenas com jejum e oração. Sim. E tem pessoas que não têm essa vida espiritual ativa e quer chegar lá e já e fazer e Colocar na acontecer. brecha, né? E acaba trazendo dificuldade pra vida da pessoa que tá ali querendo se libertar. Isso. E pra quem tá querendo libertar e tá despreparado, né? Acaba... Atos dos Apóstolos, botando os quando dois aqueles em jovens perigo. falam pro demônio assim, ó, no nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou assim, ó, sei quem é Jesus e também sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E coça neles. Tiveram que sair correndo nus, né? Porque sofreram. Voltando, né? Quando ele, ali já de joelhos, a entidade, né, no nome de Jesus, você vai sair dele. O chefe, né? Quem tá mandando? Não tem ninguém. Não. Quem tá? Manda vir aqui agora. Nisso que mandou, em nome de Jesus, o que se diz o dono, porque o dono desse corpo aqui, o dono dessa vida aqui é Jesus. Gente, sem exagero, gritaram o nome dele lá fora. Fulano, fulano. Lembra dessa, né, Lúcia? Isso aí é marcante, né? Fulano, fulano, do lado de fora. A porta abriu. A porta abriu. Caraca. Abriu, gente, sem exagero. De novo, não estava ventando. A porta abriu. Eu era menino ainda, tinha pouco conhecimento nessa área. Então, quando a mãe dele foi olhar lá fora, pastor, não tem ninguém aqui, não. Assim, que já fez aquela cara de susto, né? Falei, senhora, é esse demônio maldito aqui. Tu vai sair dele agora. No nome de Jesus, sai. Gente, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa de joelhos pular. Uau. Não tem como dar uma impulsão pra ele. Não tem. E sem exagero, né? Essa senhora, ela pode falar, porque ela estava lá, o marido dela e a Lúcia. Gente, foi mais de 1 metro na parede. Uau. Meu Deus do céu. Gente. Mais de 1 metro. Pique filme de terror mesmo. Então, eu acho, né, porque eles não falam sobre isso. Eu acho que muitos desses filmes que nós vemos de terror, eles são filmes de pessoas que viram isso, que assistiram situações dessas, que viveram São essas inspirados coisas. na realidade mesmo. Isso, Cara. em assuntos que eles conversaram com outras pessoas. Ah, eu também acredito nisso. É. Eu acho que nada é por acaso. É verdade. Pastor, o nosso tempo, infelizmente, tá acabando. A gente Tá vai ter que te convidar outras vezes, Vai. porque ficou com gostinho de quero mais, né, É cara? muita coisa pra falar. Mas E a da derrota é melhor do que essa. vai ficar pro próximo, então, o pessoal da derrota aí, ó, que vai ensinar mais do que essa vitória aí. Já fiquei na expectativa. Pois é. Pastor, quero te agradecer demais pela tua presença aqui. Não podíamos começar de uma maneira melhor, né? O verdade. episódio 01 vai estar lá, ó. Robson Dionísio. E todas as coisas que a gente aprendeu, eu tenho certeza que, de fato, quem assistiu com atenção tudo que você falou aqui vai ter uma vida melhor a partir de hoje, de verdade. Amém. Teu testemunho é muito, muito bom de se ouvir, de verdade, sério mesmo. Antes da gente fechar totalmente, se eu tivesse uma frase que pudesse colocar em todos os outdoors do mundo e que as pessoas pudessem ver por apenas 1 minuto, que frase seria? Todas as pessoas do mundo iam Isso. conseguir assistir esse outdoor. Ia ficar disponível para todos. O que o senhor... Qual frase o senhor deixaria Mas aí? ficaria apenas por 1 minuto. Por um Então, assim, minuto. uma frase bem impactante pra mexer. Pra mexer, Pra Isso mexer. aí. né? Que isso, agora foi. Agora foi. Né? Conheça Jesus, porque ele realmente é amor. Você vai viver uma vida excelente e vai morar no céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí. Bom, galera... Posso falar esse- um versículo da minha vida, então? Pode, Pode, fica à vontade. Poxa, Atos 20 e 24. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí. Galera, então, esse foi o episódio de hoje. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que você tenha um restante de dia abençoado
Nós estaremos aqui uma vez por semana e eu espero que você acompanhe a gente. Valeu? Até o próximo episódio, gente. Valeu! Tchau.